querido aluno, seja muito bem-vindo ao nosso treinamento de redação intensivo Carreiras Policiais. E hoje nós temos um tema assim que já caiu, não nessa vertente, mas em vários concursos. Sebrasp adora, e na mesma linha do Sebrasp temos IADES e a OCP, é claro. Racismo, já caiu em vários certames a questão de vertentes de racismo, seja institucional, seja recreativo, seja o racismo estrutural e qualquer forma de discriminação. Então, esse é um tema muito importante. Eu costumo falar que é aluno, de verdade, que é candidato, concurseiro, tem que saber racismo e feminicídio. Violência doméstica para a redação. Infelizmente acontece na nossa sociedade, mas para a redação são temas que você treinando, você garante algumas posições com relação à sua redação, não é verdade? Então vamos lá. Nosso desafio aqui, escrevendo muita redação, nosso tema de redação pronta. Hoje, no nosso tema Lei 7.716 de 89, que fala da tipificação dos crimes de racismo, a persistência do racismo. Eu quero chamar a atenção porque a ideia central aqui é persistência do racismo na sociedade brasileira. Então, por que? Vou transformar isso em uma pergunta. Por que esse racismo ainda persiste? O que acontece? Quais fatores ocorrem na realidade que fazem com que esse racismo realmente ocorra na sociedade brasileira? Então, a ideia de persistência, de continuidade, de rotina, de diário, precisa aparecer no seu texto. Porque não é só falar do racismo, eu quero saber por que eu mesmo com uma lei tipificando esse crime, esse racismo ainda permanece na sociedade. Por que ele permanece? Por quê? Então vamos lá. Fiz a minha chuvinha de ideias. Quais teses eu irei trabalhar no meu texto? Hoje, para ser mais rápida, eu já trouxe aqui escrito para você, é claro. Quais teses? Fiz a minha chuvinha de ideias. Professora, eu tô pensando naquela tanto de coisa que eu irei detalhar no meu texto, mas eu irei escolher só duas. Então, eu posso falar das raízes históricas, posso falar da condição financeira. Entenda a condição financeira e social. Aqui não é um indivíduo ou outro, é da sociedade como um todo, sociedade brasileira. Ideia de superioridade, suponho que seja minha tese 3. Desigualdade social, 4. Desigualdade econômica. Políticas públicas insuficientes. Tipos de racismo. Então, eu, Lara, escolhi que a minha tese 1 será os tipos de racismo existentes. Por que persiste? Devido aos tipos de racismo, porque é difícil e tudo. E as raízes históricas, certo? Então vamos lá. Como ficou o meu texto? Você vai escolher qual você se sentir mais confortável. É claro que são sugestões. Além disso, existem inúmeras teses dentro do gênero dissertativo argumentativo. Nós estamos construindo um texto dissertativo argumentativo com 30 linhas, 4 parágrafos. 12 conectivos, no mínimo, né? Absolutamente estruturados entre si, certo? Então, vamos lá. Como ficou a minha redação? Primeira coisa, bati o olho, já quero saber se tem conectivo nesse texto? Tem conectivo nesse texto. Então, vamos lá. Para o marca-texto, azulzinho que nós estamos utilizando, né? O mesmo aqui. Além disso, ideia de acréscimo. O mesmo, repetir conectivo, não pode. Então, vou trocar esse conectivo. Olha só, a correção é importante. Lá de marcação amarela, vamos achar o meu tema. Mesmo fiz um apanhado, uma contextualização histórica. Mesmo com a abolição da escravidão, decretada pela Lei Áurea em 1888, quase 2 séculos se passaram e o Brasil ainda revela casos graves que tipificam o discurso racista contra negros, impregnados pelo ódio dentro da sociedade. Além disso, ideia de acréscimo. Poderia ser uma continuidade também nesse sentido, dessa forma, tudo, sem problema.
Essa discriminação não, olha aqui, falei do tema, não, a discriminação não se limita somente aos negros, porque é uma falácia, ou então uma falsa informação, melhor dizendo, tratar discriminação somente contra negros. Não, discriminação, se não tiver nenhum tipo de especificação, é qualquer tipo de discriminação, seja homem, mulher, negro, branco, indígena, homossexuais, héteros, enfim. Qualquer tipo de discriminação contra religião, contra gosto, então é qualquer tipo de discriminação. Mas sim contra crenças religiosas. Aqui eu abrangi o tema, né? Opção sexual, nacionalidade, contra os portadores de necessidades especiais ou qualquer outra forma, outra característica que menospreze um ser humano. Falei só o quê? Expliquei o conceito de discriminação. Discriminação esta que foi tipificada claramente pela lei. Por que eu trouxe essa lei? Porque ela é parte do meu tema. Suponhamos que lá na sua prova não fala, eu quis moldá-la de forma a apresentar tudo na minha introdução. Vou usar outro conectivo aqui. Mesmo com um significado, vou colocar o dessa forma. Não, vou tirar o mesmo daqui, ó, e vou colocar após a abolição da escravatura decretada, tá? Ótimo, resolvi. Mesmo com um significado teórico, na prática afirma-se que o racismo ainda persiste. Olha lá o meu tema de novo, que eu ainda falei tudo do tema. Eu falei assim, Banca, entendi que você me perguntou da persistência, joguei minha persistência lá na introdução. Na contemporaneidade, devido aos tipos existentes e à própria contextualização histórica. Minha tese 1, tipos existentes de quê? De racismo. Eu só não vou colocar muito porque eu já achei que ficou um pouco repetitiva a palavra racismo. Depois eu tenho que melhorar o meu vocabulário. Tá achando que o professor também não escreve, né? Minha tese 2, contextualização histórica brasileira. Passei pro D1, tudo que for de tipos existentes. Passei pro D2, tudo que for contextualização histórica. Lá no D1, inicialmente, o racismo se manifesta de diversas formas. Aqui minha tese 1, né? No plano individual, qual é o tipo de racismo? Individual das relações interpessoais. No plano institucional, ocorre quando a prática se manifesta institucionalmente, tanto na esfera pública quanto na privada. No plano estrutural, como fenômeno conjuntural enquanto sociedade, nas esferas partidárias, políticas, econômicas e culturais, né? Só um probleminha de concordância aqui, né? Culturais. Quem são culturais? As esferas. Além do racismo recreativo, esse aqui já foi tema da própria Sebrasp, que se refere às piadas e às brincadeiras que aparentemente são inofensivas. Inofensivo para quem está fazendo, né? Para quem está recebendo, não tem nada de inofensivo. Ou um meio rotineiro de interação social, mas que possui um cunho racial em que associa as características físicas e culturais como algo inferior. Essa vírgula aqui não. As características físicas e culturais. E aí vai corrigir seu texto. Como algo, toda vez que lê um texto é uma correção diferente, porque a própria percepção da pessoa muda quando você vai acostumando com o texto. Outros erros você vai identificando. Como algo inferior ou desagradável. Isso significa que a persistência, de novo, falei o quê? Do tema. A persistência ocorre devido ao quanto essas práticas estão enraizadas no contexto diário brasileiro. Então perceba que aqui eu fiz uma explicação dos tipos de recreação do racismo, tipos do racismo. E, professora, como que eu argumento? Eu argumentei aqui no último período, transformando meu período em quê? Conclusivo. Isso significa que, e aí eu trouxe a minha argumentação para cá. Passei para o D2, tudo que for de contexto histórico. Ademais, lembrando que aqui, peraí, deixa eu marcar aqui, marca texto os meus conectivos, que eu não sou obrigada a ficar sem conectivo, né? Inicialmente, além, isso significa. Passei lá para o D2. Ademais, ideia de acréscimo é dizer, em resumo, conclusivo. O racismo está diretamente... Eu achei que eu repeti muito a palavra racismo. Depois eu tenho que reescrever esse texto de novo, tirando o quê? Se não, professora,
tirando um pouquinho. Quantas palavras eu posso repetir? No caso da ideia central do texto, até 3 vezes. Com exceção das preposições e dos artigos, então você pode repetir. Conectivo não se repete, tá? Então, mais que isso, vai utilizando sinônimos para enriquecer o seu próprio vocabulário. O racismo está diretamente ligado a opressões, que tem um problema de casa. Ou eu coloco ligado às opressões, porque aqui concorda em gênero e número com o artigo, ou a opressões, sem crase. Vai estudar crase. Opressões. As opressões, exclusões, mas aí tem um paralelismo, né? As exclusões, as ignorâncias, as violências físicas e as mentais, que ocorreram no Brasil desde a colonização. É dizer que mesmo com a tecnologia diária, a impressão é que o país não evoluiu o suficiente a ponto de manter um tratamento isonômico entre todos os cidadãos. Quer dizer o quê, gente? Nós ainda estamos presos lá na era da colonização e vários outros racismos surgiram da desigualdade ou do tratamento diferenciado entre brancos e negros, né? E também outras vertentes. Em resumo, considerar o passado é fundamental para saber sobre as origens dos povos. Porém, ó, outro conectivo, que eu não sou obrigada a ficar sem conectivo, não se atentar para a equidade e a diversidade com base em uma falsa superioridade faz com que essa persistência do racismo ainda aconteça de forma contínua na sociedade. Se eu tiver repetido muito persistência, eu vou trocar por sinônimo, tá? Depois, passei para a conclusão. Portanto, conectivo, eu não sou obrigada. Conectivo, portanto, é necessário, além, também usei além 2 vezes. Assim, beleza. Depois do tema, a persistência do racismo é um problema gravíssimo e se caracteriza como um grande desafio a ser combatido no país. É necessário que o governo ache aqui os elementos da proposta de intervenção, porque lá no meu concurso para Polícia Militar do DF, a banca solicitou uma elaboração crítica. Então, nesse caso desse concurso, é necessário, é indicado, é aconselhável a inclusão dos elementos da proposta de intervenção, agente de ação, meio e finalidade. Se fosse um outro concurso que não pede elaboração crítica, simplesmente você ia reafirmar o que você já disse no decorrer do seu texto. O governo vai fazer o quê? Fiscalizar, porque fiscalizar nada mais é do que a ação, governo, agente, fiscalizar, ação. Geralmente esse verbo vem no infinitivo, mas aqui como eu coloquei o que, aí ele teve que concordar. A ocorrência dos tipos de racismo em todos os ambientes sociais. Aí retoma lá a ideia que eu falei, do individual, do institucional, do racismo estrutural. Além de criar campanhas, criar ação, campanhas, ação também, né? Criar o quê? Criar campanhas de conscientização. Como serão essas campanhas que reforcem a população, o quanto é importante o combate ao racismo? E que cada pessoa tenha em mente que todos têm o direito a fazer escolhas livres. E se ainda persistir, aplicar fielmente o que preza a Lei 7.716. Reafirmei o quê? A lei que estava no tema, né? Que tipifica os crimes raciais. Assim, é necessário considerar o contexto histórico para erradicar o que esses reflexos causam de mal na sociedade. Ai, delícia! Então, o quê? Qual que é a finalidade? Se ainda persistir, aplicar. Esse aqui é o meio, né? Meio. E a finalidade? Finalidade, a fim de. O a fim de é igual finalidade. Na redação você usa a finalidade e o afim junto, afinidade. Alguém afim de alguém.
certo? Então aqui na redação aprender separado, certo? E é só correr para o abraço. Que maravilha! Texto pronto, quero saber se você fez a redação sobre esse tema. Não fez ainda? Corra que ainda dá tempo. Quer ter sua redação corrigida? Venha para o meu time. Beijos, até a próxima. Beijos.